Olá, galera do sétimo ano, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Nós estamos aí terminando praticamente essa etapa, certo? E essa aula aqui vai dar continuidade ao estudo de evolução dos jogos. Perceba bem que nós vamos ter uma avaliação aí. E vocês devem recapitular as aulas da gente, vocês devem refazer, pegar o caderno e ver as atividades, dar uma estudada, se preparar bem para a avaliação, tá certo? Vamos à aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir praticamente os games. O que são games? São os jogos eletrônicos, tá? Os jogos eles vão evoluir ao longo do tempo e incorporar o processo tecnológico da própria humanidade, como a gente tem discutido. O mundo vai se maravilhar com o surgimento dos jogos, né? Mas no início eles eram bem restritos, só as pessoas que tinham mais poder aquisitivo podiam comprar. E eles não se desenvolveram muito rápido. Ao longo das décadas aí, do nosso século aí, ele foi melhorando, os protótipos foram sendo criados, beleza. E aparelhos vão sendo criados. Mas houve um problema muito sério aí no surgimento dos jogos. As pessoas começaram a praticar os jogos eletrônicos e começou a surgir alguns problemas de saúde muito interessantes de serem verificados. Os primeiros problemas eram com relação a dores musculares, dores articulares provocados pelos exercícios ou pelos movimentos repetitivos dos aparelhos eletrônicos que as pessoas utilizavam para fazer os jogos, entendeu? Que é chamado de LER. Esses são lesões por esforço repetitivo. O segundo problema que surgiu aí com o surgimento dos jogos eletrônicos foi o aumento do sedentarismo, porque as pessoas não faziam atividade física, ficavam paradas só mexendo com os dedos e a atividade física declinou ainda mais com o surgimento dos jogos eletrônicos. Entendemos aí, né? Mas os jogos eletrônicos começaram então a evoluir ainda mais, tornando-se cada vez mais interativos, vão ficar mais coloridos, com músicas, e grande expectativa econômica vai despertar nos seus produtores, tá certo? Eles ainda vão incorporar aí dentro dos jogos eletrônicos a questão da microeletrônica dos computadores. Então, antes os jogos eletrônicos eles não tinham muito a ver com os computadores, não. Mas aí eles vão migrar, né? Essas máquinas que antes eram máquinas que se acoplavam às televisões, eles vão sair aí das televisões e vão para os microcomputadores e vão absorver essa tecnologia e vão ser utilizados aí dentro dos computadores. Com esse avanço, com a incorporação da microeletrônica, um boom muito grande nos jogos, os jogos eletrônicos, tá ok? Os computadores vai ter uma expansão muito grande e muita gente vai começar a utilizar e comprar os jogos porque eles são mais interativos, são mais coloridos, tem mais música, tem realidade virtual, tem um monte de coisa interessante, tá? Mas os médicos, familiares e os professores vão ficar muito preocupados. Mas por quê? Porque, gente, esses jogos, como a gente viu, os jogos ele atuam sobre o funcionamento das capacidades intelectuais, sobre as capacidades emocionais humanas, e eles influenciam poderosamente o comportamento humano. E a gente tem que ter cuidado à utilização dos jogos, beleza? Então, os educadores se preocupam grandemente com a utilização desses tipos de equipamentos e os pais também. As empresas, então, elas vão tentar se adequar a essas necessidades que os médicos, psicólogos e os professores começaram a mostrar que os jogos traziam. Então, eles vão diminuir a violência dos jogos, eles vão criar jogos que sejam mais educativos, tá certo? E vão até incorporar o chamado Exergame, que é o que? O game que utiliza os movimentos corporais, e aí ele vai combater também o sedentarismo, as pessoas vão praticar jogos que têm interação com a máquina e podem fazer exercícios físicos e ao mesmo tempo jogar. Beleza? Então vamos lá. Veja que houve um grande avanço nos jogos. Os Exergames. O que são os Exergames? São jogos que que virtualizam o movimento humano em tempo real. Então eu estou aqui jogando, tem uma câmera que pega a minha imagem, o meu movimento corporal e coloca num avatar que é uma criatura, um ser, um bichinho, um desenho tal, que está lá dentro do computador, que ele vai começar a se movimentar de acordo com o meu movimento corporal.
tá? A câmera com o sensor de captura de movimento corporal e ela consegue reproduzir meu movimento para o avatar e o avatar começa a se mexer. Eles utilizam sensores de captura de movimento, criando o avatar dos indivíduos para simular diversos esportes, permitindo uma interação entre o avatar e o corpo do jogador. Então, diversos esportes são utilizados aí, a gente pode participar, vivenciar um pouco do esporte, vivenciar o esporte, fazendo o movimento básico, a técnica básica do movimento daquele jogo, daquele esporte, utilizando um Exergame, que é um jogo que permite que eu faça um movimento e o avatar lá dentro do jogo repete o movimento igualzinho que eu estou executando, beleza? Que executa o movimento necessário em seu corpo para que o avatar possa obter o rendimento dentro do jogo. Então, o meu movimento no meu corpo, eu faço esse movimento e o avatar lá dentro faz para que eu possa render e conseguir ganhar as partidas lá dentro do jogo. Percebeu como é interessante isso? Tá? E ainda tem a questão da realidade virtual, né? Mas tem um perigo dos jogos modernos. Qual é o perigo desses jogos? Observa comigo aí que existe um estudioso chamado Augusto Cury, né? Professor Augusto Cury, ele é médico, psiquiatra, psicanalista, pesquisador na área da mente humana, e ele identificou que nós temos uma inteligência multifocal baseada nos seus dados e pesquisas com as clínicas com os seus pacientes. Ele descobriu isso. E ele descobriu que a sobrecarga de excesso de informação pode ser prejudicial ao processo de construção da memória humana. Ou seja, muita informação. Os games têm um movimento muito rápido e ele pode ser muito prejudicial à mente das crianças. Porque as telas, né? Penso logo me transformo, tá? Beleza, a gente tem um pensamento humano e esse pensamento é uma coisa fantástica e só nós, seres humanos, temos essa capacidade. Porém, o conhecimento é poder. Quando você aprende, você tem poder para modificar as coisas ao seu redor. Mas, em excesso, vira lixo mental. Então, os computadores, as telas, os celulares, os jogos, eles podem, não são em si, mas eles podem se tornar um lixo mental, ou seja, nós temos a nossa memória de uso contínuo lá dentro do nosso cérebro, tá? E quando eu estimulo ela demais, o que acontece com isso? Eu vou alargar a minha memória. Tá? E não seria bom, pessoal, a gente ter uma memória mais larga, mas pense bem, quando ele fala em alargar, ele fala em causar um congestionamento de pensamentos dentro da sua mente. Então, você vai ter um alto fluxo, que é um funcionamento que tem dentro da mente da gente, a gente começa a ter um aceleramento muito grande, né, gerando cadeias de pensamento em alta velocidade. E isso pode ser produzido pelos excessos de tela, celulares, computadores e principalmente pelos jogos eletrônicos. E o que acontece se eu tiver esse processo de aceleramento da minha mente? O meu psiquismo, o meu eu, vai ficar muito estressado, ficar muito irritado, muito acelerado. E o que isso provoca na gente? Uma síndrome chamada de síndrome do pensamento acelerado, que leva as pessoas a ter ansiedade e síndrome do pânico. Então, essas doenças como ansiedade, síndrome do pânico, têm acometido muito os jovens na atualidade por causa do excesso de telas, do excesso de informação. Uma criança, hoje, como vocês estão aqui, vocês detêm, absorvem em muitas informações do meio ambiente onde vocês estão. Se vocês ainda usam as telas, as televisões, os celulares, os computadores e os jogos e passam muitas horas por dia, isso pode acelerar o pensamento de vocês e pode sim levar vocês a um processo de adoecimento psíquico. O que é esse processo? Você ficar ansioso, gerar ansiedade, e com a ansiedade vir outros problemas psíquicos emocionais. Então, para você cuidar da sua mente, você tem que cuidar daquilo que estimula a sua mente. Como você está treinando a sua mente? Quais são os jogos que estimulam a sua mente? Pense bem nisso, tá? Para escolher bem os seus jogos e o tempo, principalmente, que você utiliza esses jogos. Cautela no uso dos games é muito importante.
senhores pais, senhoras mães que estiverem aqui ouvindo, acompanhando a gente, muita cautela no uso dos games, eles são muito bons, eles podem treinar a mente humana para realizar diferentes tarefas, a gente pode aprender muito com eles, mas eles também podem acelerar o pensamento humano, levando a síndrome do pensamento acelerado, ok? Essa aula termina por aqui, um forte abraço e até mais, galera!